Nina, acabei de mandar o convite para você. Peraí que eu tenho que mudar a câmera, né? Oi, Hum, agora deu. Oi, tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo ótimo, tudo jóia. Tá me Tô ouvindo? Bem, te ouvindo direitinho. Pessoal, vocês estão ouvindo a gente direitinho aqui? Está tudo ok, Nina. Então, bora começar? bora, bora lá. Nina, primeiramente, eu gostaria de te agradecer por ter aceitado o meu convite, por a gente estar tendo esse bate-papo aqui para falar de um tema tão promissor, principalmente para o agronegócio, sobre liderança feminina. Você que é uma inspiração para nós mulheres. Gostaria que você contasse um pouco da sua trajetória para a gente. Bom, eu sou de família classe média baixa, estudei em colégio público e fui fazer faculdade, estudar, né, para poder enfrentar a questão do mercado de trabalho. Sempre tive muita facilidade de estudar, então fazia línguas, fazia cursos, e aí comecei a trabalhar em empresas nacionais, multinacionais, e aí quando me deparei, tive um convite para trabalhar em Brasília. E em Brasília eu fui para a agência de atração de investimentos estrangeiros para o Brasil, né? Naquela época ainda não tinha, a gente tinha exportação, mas não de investimento estrangeiro. Fui para lá e começamos, né? Elaboramos o conceito, temos toda a criação dessa agência. Acho que na época éramos em torno de 12 bilhões, nós subimos esse número de atração de investimentos internacionais para o Brasil, e aí não é investimento em mercado, é investimento em empresa, né? Empresa que vem investir no Brasil. Nós fomos para 70 bilhões. Então, foi na época uma coisa, foi assim, um crescimento exponencial, e conheci Brasília, conheci como é essa estrutura, né? Enfim. Depois foi, inclusive, aí conhecendo meu marido, e a gente depois se casou. E aí eu vim para essa área, ou né, para um lugar onde as pessoas realmente eram do agro. Sempre tive muita expertise em gestão, na parte administrativa, sempre entendi muito de contratos, e vim para esse setor que é o agro. Comecei, já fazia bilaterais, em função do governo, eu sempre fiz bilaterais do agronegócio, com a União Europeia, com a própria Alemanha. Então, eu já realmente conheci o setor de uma forma mais ampla, mais macro, e aí fui, quando eu me casei, então a gente tem aí a empresa familiar, né? E é uma empresa listada em bolsa há muitos anos, é uma empresa bem já longeva, né? 134 anos, e já é uma empresa que meu marido foi um dos últimos presidentes, e aí aí foi profissionalizado. E quando você profissionaliza, é porque você realmente tem essa visão de longo prazo, né? Você Sim. precisa dar espaço de visão para construir, estruturar a empresa para ela realmente não ter problemas de sucessão familiar. Então, contratamos uma consultoria americana para a sucessão, iniciamos o processo, ficamos mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos, fizemos a estruturação, toda a estrutura de governança, e colocamos executivos. Então, hoje nós estamos, a gente chama que a gente fica mais no banco de trás, e a gente dá toda a liberdade para que eles possam estar tocando a empresa de uma forma assim, profissional. Você tem que ouvir pessoas com outro tipo de experiência, com outro tipo de visão. Então, nós trouxemos aí
essa reestruturação para colocar a empresa nessa nova jornada, porque o mundo mudou muito na última década, né? Mas com inovação, digitalização, a gente percebe quanto mudou. Então, você tem que ter essa visão aberta, né? E eu sempre acabei trabalhando, porque, na verdade, quando eu saí de Brasília, eu vim para Paulo, São Paulo, e numa consultoria exatamente de atração de investimentos. Então, a gente trazia empresas, continuamos trazendo empresas para o Brasil, levamos empresas para o Paraguai, para o Peru, para a Argentina, para o Brasil mesmo. Então, assim, continuamos fazendo esse trabalho de consultoria para empresas internacionais. Tive projetos maravilhosos, andei por toda a América Latina, também o mundo, eu conheço muitos países em função dessa atuação, né? E te dá muita bagagem, né? China, Índia, você vê essas culturas, te dá muita bagagem. E no fim da história, você é uma somatória de experiências e você nem percebe que já é uma explosão de conhecimento e como a gente faz parte do dia, você não percebe, sabe? E você se torna uma outra coisa, assim, muito melhor, se a pessoa já tem, assim, uma característica realmente, eu sou sagitariana, eu digo que o dia que eu morrer, colocar música, eu ouvir uma música, eu levanto para dançar primeiro, assim, eu realmente sou muito para cima. Então, acho Acaba que que a gente também tem uma nova visão, né? Igual você falou, conhecendo novas pessoas, novos lugares e sempre buscando se atualizar. sim, exatamente. E a gente aprende, assim, a duras penas que você tem que é, é, ver sempre o outro lado como agregar. Então, às vezes a gente passa uma dificuldade, a gente erra e a gente diz assim, mas o que que eu aprendi disso? Eu aprendi que da próxima vez eu preciso isso. Então, você começa. A gente tem que ter essa autocrítica do que você aprendeu, do que é melhor. A PNL, que é a Programação Neurolinguística, ela diz o seguinte: tem gente que é visual, tem gente que é auditiva, tem gente que é mais de toque, de poder pegar. Eu sou muito visual e meu segundo é auditivo. Então, quando tem uma pessoa assim na minha frente me falando, eu ouço, realmente eu presto muita atenção. Você sabe que quando eu morei nos Estados Unidos, que eu tive a oportunidade também de estudar lá por um tempo, é, na minha última semana, eu olhava assim para todos os lugares, porque eu abria o olho e ficava olhando, porque eu não queria esquecer daquela experiência. Então, eu lembro certinho aquelas concessionárias de carro com aquelas grandes picapes que tem nos Estados Unidos. Então, eu olhava aquilo que eu queria lembrar, as montanhas. Então, eu tenho isso de tentar assimilar o máximo, porque às vezes com muita dureza a gente consegue estar tendo, né, essas oportunidades, então eu gosto de, assim, de aproveitar muito, muito, muito. São oportunidades que a gente abraça, que para muitos pode parecer pouco, mas para a gente, assim, que está aí batalhando, lutando para conquistar, é algo, assim, gratificante, né, Nina? Hoje eu tenho uma situação mais confortável, mas sabe, eu acho que quando a pessoa, ela realmente passa por aquelas provações da vida, que assim, você realmente não tinha quem te indicava, sabe? Não tem o QI quem indica. Você realmente tem que se provar, você tem que mostrar, até para você mesma. Então, eu acho que isso é muito saudável. Eu acho que uma pessoa que tem essa construção, ela tem um pensamento diferente, né? Uma estratégia até diferente, de uma pessoa que às vezes já nasceu de uma forma muito mais confortável, né? Com mais oportunidades. Não que a outra pessoa não tenha, porque uma coisa também, às vezes, quando a Sim. gente está ali pagando os boletos e conta, quer fazer um curso, não pode pagar às vezes. Então, assim, esse é um lado que a gente também não esquece. Então, você fala assim, você é mais conservador em termos financeiros. Então, às vezes, eu e meu marido, a gente briga. Ai, não faz isso agora, vamos fazer no segundo semestre. Mas por quê? Porque você tem essa... E eu acho tão saudável a gente poder pensar, ter responsabilidade, né, financeira, mesmo que a gente tenha um pouquinho mais de conforto, tem que ter, porque a vida não é fácil para ninguém, né?
Então tem que Não é mesmo, é cheio de desafios, principalmente para alguém também que veio já de uma família boa, ou que alguém que está construindo, né? Vai ter desafios do mesmo jeito, Nina. exato, é isso mesmo. É bem isso. E eu acho que a mulher nesse lugar, ela tem também essa característica, né? Então, por exemplo, às vezes eu estou com meu marido, a gente está em algum lugar, eu reparo uma coisa, ele não repara. E aí, então, aí você pode dizer assim, ah, mas você lembra a cor da roupa da pessoa que estava na festa? Lembro. Ele não lembra, ele lembra talvez que tinha champanhe e uísque. Eu lembro, às vezes, a cor da roupa, que a pessoa estava de vestido, não estava. Mas isso, aí você fala assim, ah, nesse tipo de coisa, não é lá estratégico. Mas eu não me esqueço. Então, se eu vejo uma pessoa hoje, nós estamos às vezes no aeroporto, alguma coisa, eu falo, olha, aquele ali é fulano de tal. Então, você memoriza. Ele não lembra o nome de ninguém, então eu tenho que lembrar. Por quê? Porque eu tenho essa coisa visual, né? Visualizo e acabo memorizando ali. Essa é a característica, né? É, com certeza. E Nina, você representa a quarta geração da empresa Melhoramentos. Como foi crescer nesse ambiente e quanto você viu que queria seguir sua jornada no agronegócio? Eu digo como mulher. Teve algum desafio assim que te marcou muito para você compartilhar aqui com a gente? Olha, como eu te disse, é uma empresa familiar. Então, você, na verdade, tem vários entraves ali. Você tem o entrave da família, porque a família sempre acha, ah, não é assim, é assado. O familiar, ele tem aquela coisa de repente, das intempéries ser um pouquinho mais forte, porque é familiar e pode falar, porque a gente se encontra depois nas festas e fica tudo bem. Mas, assim, tem esses entraves familiares, e aí vem a questão de ser mulher ou não. Então, a gente sempre repara, mesmo hoje em rodas de empresários, amigos nossos, ou mesmo assim, você repara que às vezes numa roda, por mais que você esteja ali, eles falam olhando só os homens, olham entre si, né? Então, eles acham que a mulher não tem condições de responder aquilo. E aí começou todo esse movimento de mulheres. Eu fui fazer o ABPW, que é o Advisor Program Onboarding for Women, que era da Sampo, e era só mulheres. E nós fomos viajar juntas, nós fizemos muitas aulas, né? Foi quase 2 anos, foi muito proveitoso. E ali eu vi que um ambiente de que todas tinham essa mesma preocupação. Tinha meninas que estavam saindo, mulheres que estavam saindo aquela neura de ter que usar terninho preto para trabalhar todo dia. Tinha mulheres que tinha chefe que realmente ela não podia falar o que ela pensava, claro, de forma mais educado, mas não podia. Então, nós percebemos que aquele ambiente, eu fui a terceira turma, hoje eu acho que está na turma 18, 17. Já formou, assim, cada turma com 20, já formou aí umas 400 mulheres, e realmente tem esse lugar. Você percebe nesse grupo que você tem ali é heterogêneo. Você tem umas que são mais radicais, que às vezes querem romper as barreiras de forma muito agressiva, mas você vê outras que não, que elas vão conquistando os espaços. É igual o livro, né, Sun Tzu, sobre a arte da guerra. Você tem que ir ocupando espaços pouco a pouco. Não adianta, você não consegue, né, marcar tudo. Então, você percebe. Então, do meu lado, na empresa, eu já cheguei num momento realmente de uma estruturação de governança forte. E eu fiquei muito feliz por isso. Hoje, claro, nós somos da família acionista majoritário, então temos ali na estrutura o conselho, a sala de acionista está separado, e aí no dia da assembleia, né, na estrutura de governança diz isso, que o dia que você vai colocar os seus desejos como acionista, vai ter na Assembleia. Então, você pode definir algumas coisas da empresa que estão sobre a nossa alçada, que são investimentos maiores, ou mesmo um conselho que vai mudar drasticamente, por diminuir. Então, isso a família acionista é que toma essa decisão. Então, a gente se junta. É como mesmo os Baumgarten, como era a Saraiva, como são os Setúbalos do Itaú, é a mesma coisa. Então, é esse corpo, né, dirigente.
No fim do dia, o que acontece, é o que eu sempre digo, é o seguinte, quando tudo vai bem, é maravilhoso, a gente vai lá todo mundo feliz. Se um dia der um pepino, é o nosso CPF que está ali na, sabe, vamos dizer assim, na reta ali para responder. Então, sempre que existe um CNPJ, existe o CPF por trás. Mas no dia a dia existe essa estrutura, claro, sofro ainda alguns momentos, e assim, chegou num momento que eu me sinto tão bem que eu não dou bola, eu falo, ainda sinto, você sente nos ambientes, eu estou em ambientes institucionais, no Conselho Superior do Agronegócio da Fiesp, né, então você sente ali realmente que tem mais homens sempre, então a mulher também tem essa dificuldade de então você sente essa coisa de chamar um homem e chamar uma mulher. Hoje eles estão tendo um pouquinho de cuidado, mas ainda é eu diria assim, ainda temos muitos ambientes precisam ser controlados, eu diria. Exatamente. Mas aos poucos essa evolução tá acontecendo, né? Igual você falou. Isso tá melhorando e esses movimentos têm ajudado bastante também. E não é menosprezando, todos nós somos iguais, né, Nina? Todos nós temos conhecimento. A mulher também sempre está buscando se capacitar e a gente reconhece essa valorização também. Exatamente, eu acho que você tem a perspectiva do seu lugar, porque você teve uma família com um estilo. Às vezes, seu pai era uma pessoa mais brincalhona, o meu era mais sério. A minha mãe já era uma pessoa que, de repente, gostava de cantar, a sua não gostava de bordar. Então, acho que da perspectiva do lugar de cada um, você tem, assim, sabe, ao longo do tempo, um amadurecimento constante. Você consegue poder agregar às vezes, também saber, uma coisa que a gente aprende com a idade é que a gente também começa a entender, saber a hora de ficar quieta. E a gente não precisa ganhar todas as batalhas, é uma outra coisa que eu ouvi já há algum tempo, e se a batalha não valer a pena, não queira ganhar, sabe? Só se valer muito a pena, porque, digamos assim, quando a gente fala de batalha, você imagina a guerra, né, no macro. Então, você não precisa vencer todas as vezes, né? Também o que seria do lugar do outro se a gente também não o ouvisse? O que seria do lugar da mulher se todas as pessoas não pudessem hoje estar com os olhos e os ouvidos abertos para ouvi-las? Então, acho que é isso, é respeitar o espaço de cada um. Somos todos iguais, eu acho que não tem julgamento. Tem, às vezes, uma pessoa que faz um comentário numa reunião, que você percebe que a pessoa tem um pouquinho menos de conhecimento, mas ali é um lugar onde ela pode aprender, né? Que acontece, eu acho que, Maria Tereza, duas coisas. Quando uma pessoa ela quer ser uma executiva, a mulher quer ser uma executiva de sucesso, tenho várias amigas e tudo, ela já é uma pessoa que ela já está pensando alto. Então, ela vai Sim, estudar, ela vai ler, ela vai. Não adianta só a gente querer. A gente tem que construir essas pontes que vão nos levar a esse lugar de desejo. Então, quando você tem uma mulher, às vezes, por exemplo, eu entendo muito de economia, mas eu não entendo, às vezes, de uma questão financeira, de um balanço. O que é DR, o que é isso, a gente até sabe, mas assim, o que às vezes a gente percebe numa reunião ou num ambiente é que se uma pessoa fala, olha, mas eu acho que nós poderíamos potencializar aqui as vendas, sim, assim, aí você percebe que ela não está conseguindo ter essa visão do macro, eu imagino que é uma pessoa que está tentando. Então, se ela sim. perceber nessa construção da carreira dela, de que, peraí, isso é o que eu preciso aprender mais, que eu percebi que eu não sei, ouviu muita gente falando. Então, quando você tem essa percepção das suas fraquezas, é importante. Não é feio, é importante, né? E você sabe que a gente, mulher, parece que é muito detalhista, né? Então, você está vendo ali, Demais. o copo com água, mas você não vê. Existe também na PNL, na programação linguística, uma coisa que a gente fala assim, segmenta para cima. Quer pensar estrategicamente? Você não olha a empresa e olha a empresa lá de cima e diz, espera aí, deixa eu olhar aqui. Não, aqui tem um lago, aqui tem duas árvores, aqui tem uma caçamba onde a gente está fazendo a reciclagem. Você tem que olhar
ao todo, a empresa toda para fazer a estratégia. Depois você pode entrar nas verticais ou entrar em cada assunto ou tema, né, de relevância. Mas a mulher, às vezes, ela tem essa mania de, tipo a Dilma, que era gerentona, né, a nossa Sim. ex-presidente. Ela queria fazer, ela era uma presidente, ela não tinha que estar na gestão do micro, né? Então a mulher tem que lembrar disso, ela vai alçando alguns níveis na área da sua profissão. Lembre que você começa a pensar conceitualmente. E acabou a força aqui por causa da chuva. Tá travando. Acabou a força aqui por causa da chuva. Mas o gerador já deve entrar. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Vamos tocando, Nina. Vamos. Ao vivo é assim, né? Não tem jeito. Eu tô Não aqui no tem escuro jeito. também. Faz parte. Esses dias Vai. eu fiz com a Isi Garbellini, ela é zootecnista. A gente marcou a live uma quarta-feira, só conseguimos realizar a live na quinta-feira pela conexão também, mas a gente foi. Mas é porque estou em São Paulo, tá uma chuva aqui, assim, caindo o céu, né? Mas vamos tocando, agora já voltou. E é isso, assim, nós estávamos comentando exatamente dessa questão da mulher, dela saber o nível que ela está e onde ela quer chegar, para ela poder realmente ter essa nova noção de estratégia, de, olha, eu preciso me preocupar com isso, eu preciso me preocupar com aquilo. Então, assim, é saber qual é o seu novo momento e delegar. Uma coisa que a mulher também tem, eu sei por mim, a gente tem muita dificuldade de delegar. Delega. Eu acho que existem lideranças, tem a liderança, na verdade, um pouco mais exerce, né, que está ali segurando, e tem uma liderança que é uma liderança mais de compartilhar. E você tem que ir testando, né? Claro que tem muitas vezes que você não tem, vamos dizer assim, um colaborador que está preparado exatamente para essa nova dinâmica, eu diria, de você delegar. Então, você tem que prepará-lo, ou então realmente saber, né, se ele é realmente colaborativo. Então, você tem essas nuances. Se você é autoritário, se você é colaborativo. Se você é muito autoritário, você é uma pessoa de processo. Sim. Então, aí você não vai nunca fazer estratégia e conceito. Então, por isso que eu falo, dá esse pulo para cima, vai lá para as nuvens para você estar no conceitual estratégico macro. E vai fazendo o seu melhor, estudando, às vezes tem siglas que eu não entendo, ou alguns termos econômicos, às vezes até atuais, assim, eu vou estudar, tem que estudar, não tem jeito, tem que conversar, né? E a gente vai construindo, bem assim, pouco a Tudo é pouco. um processo. Exatamente. De E recursos, a gente tem processos para chegar no resultado. com certeza, Nina. E Nina, você também está à frente do Fórum Mulher Agro, né? Uma iniciativa que dá visibilidade para mulheres do agronegócio. Quais são as principais transformações que você tem observado com essa plataforma e tem impulsionado a voz feminina no setor? Olha, o que eu acho muito interessante e realmente gosto é esse apoio. Então, uma plataforma como a Forbes, ela diz assim, olha, eu vou apoiar. Ela está naquele meio, ela realmente está fazendo as conexões que ela precisa, né? Tem esse lado, mas tem essa plataforma. Promover o Tá debate travando. que vai... Caiu que de novo. caiu a luz de novo, mas já está voltando de novo. E quando você tem essa plataforma que faz a promoção, né, desses debates, aí você percebe que a gente pode ter, por exemplo, uma Fiesp, uma ABAG, mesmo o governo do estado, todos têm que fazer esse movimento para seguir, né, para seguir essas novas Sim. tendências. E aí você ter a inserção, ter a diversidade, né? Então, assim, eu acho que são mulheres tomadoras de decisão, são pessoas muito tranquilas, não é aqueles grupos de WhatsApp que a gente troca também, mas a gente quer construir, assim, uma
pavimentar um caminho para novas mulheres. Então a gente às vezes pensa, vamos fazer mentoria, mas cada uma tem lá a sua empresa, né, a agroindústria ou a própria propriedade rural. E como é que você faz mentoria lá? Nos ensina. Aí tem uma que fala, eu não entendo nada de IA. Vamos chamar alguém para falar de IA? Porque eu também não entendo. Então, a gente entendeu que vai ser esse novo mundo. Então, assim, cada uma delas, ela traz esse seu lugar, como nós já comentamos, e também agrega, né? Então, você tem uma que às vezes foi para singular, e outra que nem foi, mas que entende muitíssimo de forragem, de solo. E o que nós estamos vendo no mundo, nessa nova questão de sustentabilidade e meio ambiente, é que você vai ter que ter pessoas, e nesse caso nós mulheres, que realmente queiram melhorar esse ambiente da sustentabilidade, trazer soluções. Então é legal quando você vê a Silvia, que é a presidente da Embrapa. Tive até essa semana numa reunião com ela, que é uma mulher técnica, é de digitalização, de inovação, de tecnologia. Nossa, eu tenho certeza que a Silvia, assim, hoje é presidente da Embrapa, mas que ela tem uma carreira maravilhosa pela frente e realmente vai motivar e inspirar muitas mulheres. Então, eu acho que é isso, plataforma, essa forma de a gente se ajudar. A gente se encontra, como todo mundo está meio distante, a gente se encontra, às vezes, virtualmente, mas são 4 vezes por ano que estamos juntas. Nós estamos trocando sempre, então queremos fazer uma viagem juntas para ver um assunto novo. Somos convidadas também para algumas coisas para falar, então a gente tem uma narrativa, gente, como é que a gente vai abordar esse tema? Agora vamos fazer aí um paper, é uma coisa mais conceitual mesmo, porque a gente não tem como fazer, assim, aprovar que questão técnica científica. Quem pode fazer isso são os órgãos científicos, né? A Embrapa, a Exalc, que é a academia. Então, nós, como um grupo pensante, a gente vai fazer ali um conceito, né, de algumas linhas para dizer o que a gente apoia, né, como grupo. E é isso que esses grupos de mulheres têm que fazer. Faz 4 linhas, você não precisa escrever o teorema de Pitágoras, faz 4 linhas ali e fala, olha, nós apoiamos o quê? A inserção, nós apoiamos a sustentabilidade de forma transversal e que nós vamos também ajudar as pessoas menos favorecidas nesse processo. Isso é importante como sociedade, né? Eu acho que tem que estar pensando dessa forma mais transversal e mais ampla. Não é só lá, né? Eu não quero bem para minha empresa e pronto. Não, eu quero para todo mundo, né? Pensar no coletivo, né, Nina? Exatamente, no coletivo e assim, a gente realmente fazer mais, porque a gente teve um pouco bem mais oportunidade, né? Então, a gente tem que tentar fazer de forma mais realmente de inserção. Às vezes é difícil, quando eu penso numa mulher que tem 4 filhos, que mora num lugar longe lá, Zona Leste, que precisa pegar um ônibus, precisa sair de manhã, volta. Aí você fala, poxa vida, eu tive a oportunidade de ter uma pessoa para me ajudar em casa, essa pessoa não tem, essa pessoa... Como que é a vida, como é que um dia ela, sabe, vai se sentir melhor? Então a gente faz assim de uma forma... Às vezes a gente até brinca que nosso país tem tanta lei que normalmente, por exemplo, as pessoas que trabalharam assim comigo, já que trabalharam em casa e mesmo lá na fazenda, a gente ajuda, acaba ajudando, a pessoa vai construir uma casa, a gente ajuda. Então, o que acontece? Mas, às vezes, tem tanta lei que até para você fazer o bem, você fica tolhido, você não consegue fazer muito mais, né? Mas, assim, a gente tenta de uma forma singela e com amor, né? Ajudar as pessoas. Eu acho que é muito importante isso. E colocar amor, né, Nina, também. Amor, Sim, se sim. capacitar. A Maiara Coelho é uma também, está no grupo das mulheres do agro, uma pessoa ímpar que eu admiro demais também. Ela comentou aqui, somando sempre. É isso, é isso. De uma forma simples e com muita, ser muito verdadeira. Também não adianta fazer. Quando me chamaram para ser presidente da Forma, eu falei, gente, espera aí, vocês estão pensando que eu sou uma mulher elegante, maravilhosa, que todo dia está impecável, com a maquiagem. Não sou, eu não sou. Então, assim, é muito verdadeiro. Eu não quero ser um personagem, eu não quero.
Claro, às vezes, é uma coisa que até a gente não. Naquele momento você fala, ai meu Deus, mas você tem que fazer em função do lugar que você está. Tem que tirar uma foto com não sei quem, tem que sair no. Ali você tem o backdrop com o nome dos patrocinadores, você tem que sair, você tem que postar. Faz parte desse novo mundo, né? Porque as empresas também não são só marcas. As empresas são pessoas. Quem faz ali tudo na empresa são pessoas, né? Então, assim, tem essa parte. Então, eu tenho muito esse cuidado da vaidade e de não querer me tornar um personagem. Não quero isso É ser mesmo, sabe? você. É isso que vai trazer o diferencial, né, Nina? As pessoas vão impactar com a sua história, com o que você tem que agregar também como inspiração. Exatamente. Se um dia você vai dar quando a gente começa a dar entrevista, você fica nervoso, né? Então, mas se a pessoa vai dar uma entrevista, não queira mirabolante começar. Eu tinha isso, sabe? De começar a decorar dados, estatística, sabe? Para eu falar, poxa vida, eu preciso também demonstrar que eu tenho conhecimento. Aí eu falei, quer saber? Se eu estou aqui, me escolheram por algum motivo, né? Motivos bons, eu imagino, de competência também. Então, uma coisa você vai aprender. Fala, você vai dar uma entrevista? Seja você, seja natural. Claro, que naquele momento você precisar ter um dado ou outro, é legal ter. Tenha lá 3, 4 números e faça essas conexões para saber o que aquilo representa, né? Fazer a comparação na sociedade. A gente está comparando Estados Unidos, Índia, o que você está comparando? Então, é importante. Mas não deixe de ser você, entendeu? E se errar na hora da entrevista, tá tudo bem, a gente fala uma palavra Sim, errada. Bom, é isso é assim, tão normal, gente. exatamente. E quando a pessoa é muito perfeita, a gente fica até meio assim, meu Deus, perfeito demais, né? Perfeito demais. A gente fica Então, até meio receoso, assim, não, será que eu chego perto dessa pessoa? Será que eu vou conseguir conversar com essa pessoa? Eu tinha muito isso também. é, No meu início, foi muito difícil, porque eu, muitas das vezes, por estar num ambiente muito masculino, eu também não conseguia ser eu, a Maria Tereza. E eu sempre fui uma menina muito brincalhona. Quem me conhece realmente sabe, eu sempre fui muito brincalhona, divertida, eu fazia piadinha é, direto, mas lógico que a gente sabe os momentos certos, né? Mas eu falei assim, eu passei por um ano muito turbulento ano passado. Falei, quer saber de uma? Igual você falou, eu vou ser eu. Pronto. Se estão me querendo ali por perto, é porque eu tenho algo a agregar. Então eu não vou fingir ser uma pessoa que eu não sou. E as é pessoas isso vão mesmo. se inspirar, como você falou, pela nossa história também. É isso. E se as pessoas quiserem te ouvir, ótimo. Se não quiserem te ouvir, tá tudo bem também. Às vezes pode ser que você gosta de um outro estilo, eu gosto de outro. Então, é assim, e faz parte, numa boa. Não É, tem que ficar chateado. Não pode levar a gente, às vezes, o brasileiro, ele às vezes tem essa coisa de levar muito pro pessoal, né? Que a gente é emocional. Então, não leva pro pessoal. É o momento daquela pessoa, sabe? Ela só tá, trava, seja o seu voltou. melhor, né? Faça o seu melhor, a pessoa está fazendo o melhor dela também, e não acho que é de propósito ou para te prejudicar, né? A gente só dá o que a gente tem, não tem jeito, eu não posso querer ser mais do que eu sou, né? Pô, com certeza. Tem mais comentários aqui. Maiara, isso aí, Nina. Ela colocou outra, arrasou. Cleusane Lotte, excelente live e exemplos, parabéns. Deixa eu ver quem mais. Laura Magalhães também, uma grande amiga, parabéns pela live, excelente. Que Gente, bom, muito obrigada. A muito gente está grato. quase encerrando aqui, mas eu quero que você. Eu vou te fazer mais uma pergunta para encerrarmos. Nina, o que mais te inspira como profissional e qual conselho você deixa hoje à noite para essas mulheres que estão se adentrando no setor, que já estão e estão passando por desafios também? Olha, eu acho que uma soma de tudo isso que a gente disse, mas faça o seu melhor que você pode a cada dia. Não, quando a gente vê todas essas questões das redes e mídias sociais, você não precisa ser igual ao outro. Você fique, sabe, do seu lugar, claro, quando você tem as ambições que você quer, busque as motivações e vá para frente.
se você não, às vezes não pode pagar um curso, alguma coisa, entra exatamente nessas redes e vê quem está dando curso. Tem tanta coisa hoje que é gratuito, e eu às vezes faço também um curso gratuito, até para ver, né, o que está pegando, o que estão fazendo. Então, acho que é isso, acho que a gente, a gente só inspira quando a gente é feliz. O que adianta, me conta, eu ficar aí parecendo nas redes bonitona, maravilhosa, toda plena, e chega na minha casa, eu estou infeliz, eu não gosto do meu cachorro, eu brigo com a minha família, eu, sabe, não tenho amigos para tomar alguma coisa. Então, você em primeiro lugar, e o restante em segundo, um dia de cada vez. O pessoal fala muito, nossa, depois que eu comecei a meditar, estou tão bem. Eu acho que para mim meditar é assim, um dia de cada vez. Hoje a gente vive num mundo de muita depressão e Sim. ansiedade. Você vê jovens ansiosos. Gente, acorda de manhã e fala, hoje que eu tenho quanta. Deixa eu ver o que eu tenho para resolver. Isso. Legal, vou fazer o meu melhor hoje. Se não conseguir, estiver devendo para alguém, liga, fulano, olha, eu tinha aquilo para te entregar ou para resolver, não consegui porque eu já fiz mais isso. Não deu certo. Pode ser depois? Pode, vai embora, vai para frente. Então, assim, um dia de cada vez. É igual as balá dos alcoólatras anônimos. Um dia de cada vez. Sabe por que assim você não sofre com ansiedade, com eu preciso fazer. Não. Sabe, seja você pleno hoje. Amanhã é outro dia. Dorme que amanhã é outro dia. É É isso. excelente. Ô, Nina, muito obrigada. E obrigada por ter aceitado o meu convite. Foi ótimo. Você trouxe bastante conhecimento, tanto para mim também, como jovem que estou adentrando aí na área, no agronegócio. E tenho certeza que quem assistiu a live essa noite saiu com muito conhecimento, como eu disse. É, no, uma vez a gente. Lembra da história do Robinson Crusoe? Que ele jogava uma garrafa com uma mensagem, e aí ele falava, mas você quer, como é que você vai fazer com essa garrafa? Então ele jogava uma quase todo dia, para alcançar alguém para vir salvá-lo. Então, se a gente jogar, e um dia acharam, se você, pode ser que você é o único que está jogando aquela mensagem ao mar, mas se todo dia você jogar uma mensagem boa, você pode ter certeza que pessoas boas vão vir ao teu encontro. Então é isso, nunca desista de estar jogando as mensagens, estar jogando. É isso que vale. E sempre lembra do outro, o que você pode ensinar para ele. Olha, hoje eu não quero ensinar nada de propósito, mas eu quero ensinar a receita de um pudim. Ué, ensina a receita. Gente, fiz um pudim. Pronto! E está tudo bem. E no dia seguinte você ensina um propósito, ensina, dá lá uma aula de, sei lá, de meditação, sabe? É isso. Ah, É, com certeza. E, pessoal, vocês fiquem ligadinhos aqui nas minhas redes sociais, Nina, porque na quinta, essa semana ainda eu vou ter mais uma live. E eu vou trazer um convidado que tem muito conhecimento no agronegócio e principalmente da região que vamos abordar como tema. Que muitas pessoas têm uma visão distorcida dessa região, só que não enxergam o potencial da pecuária, que é opa, nessa tanto de leite quanto de corte. E a gente vai dialogar sobre esse tema aqui. Não vou falar, que eu vou soltar amanhã cedinho, vou deixar todo mundo curioso para saber. olha, você sabe que o pessoal às vezes comete um erro de dizer que o Brasil é o celeiro do mundo e que a gente realmente pode dar alimento. Não é assim. O Brasil, ele hoje é uma potência e futura de proteína animal. Nós não temos capacidade de alimentar o mundo com alimentos, com verdura e tal. Por que eu estou te falando isso? Por causa da pecuária que você acabou de Sim, falar. Mas o Brasil hoje, em função da gente ter uma produção muito grande de cereais, da soja, do milho, a gente dá ração para os animais, a gente abate até um ano antes que os Estados Unidos. Então, nós temos hoje uma capacidade produtiva do boi e de exportar. Então, nós influenciamos o preço do boi no mundo. Por isso, o mundo tem tanto medo. A gente fala mal do nosso boi, do pasto, de tudo, sabe? Então, pra você ter uma ideia, o eucalipto lá em casa, a gente sim. corta com 7 anos. Na Europa e no Canadá, o eucalipto é cortado com 24 anos. Então, você vê a produtividade de um país tropical. É isso. Com certeza. Então, encerramos hoje o bate-papo. Nina, mais uma vez, obrigada. Eu E
fico aqui à disposição, tá? Para um próximo bate-papo também, para a gente estar abordando um próximo tema. Foi maravilhoso ter você aqui conosco essa noite. Obrigada, eu que agradeço. Um beijo forte, mulherada. É isso. É resiliência, paciência e um dia de cada vez. Excelente. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.